Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast de hoje, foco, a atenção e seu papel fundamental para que você tenha sucesso. Eu vou explicar para você a importância do foco, da atenção, para que você consiga ter melhores resultados e como que você faz para desenvolver um bom foco na sua carreira, nos estudos e na sua vida de forma geral. Antes de tudo, sempre deixo claro aqui, tá no YouTube, já clique em gostei, já compartilhe. Nos aplicativos de podcast que você está ouvindo, compartilhe, envie para um amigo. É o nosso compromisso aqui com o Piscinecast, compartilhar conhecimento. Convida um amigo para conhecer o Piscinecast. E, cara, você já vai estar ajudando demais o nosso conhecimento a chegar a mais pessoas. Quero agradecer a todos que têm compartilhado e acompanhado semanalmente o Piscinecast. Olha só, as dicas, as estratégias de hoje são do livro Foco, do autor Daniel Goleman. Eu gosto muito do Daniel Goleman, a escrita dele é muito boa, né? Ele é psicólogo, então ele tem um conhecimento científico muito bom. Ele escreve, né, na parte da ciência, principalmente nessa questão emocional, porque o best-seller dele anterior foi a inteligência emocional, no qual ele trabalhou muito bem. Então ele é um bom escritor e ele é muito prático, ele coloca assim para a gente pensar nas nossas vidas mesmo e como aplicar aquilo para o nosso dia a dia. E eu quero trazer essa reflexão junto com você. O link do livro está aqui embaixo no YouTube, está na descrição desse podcast também, você pode adquirir, você compra através do link da Amazon que nós temos disponível, isso ajuda a manter o nosso podcast. E uma coisa, tem que lembrar de vez em quando aqui no podcast, você que já acompanha já sabe, nunca é resumo. Eu não falo, o que eu falo aqui não impede você de ler o livro. Aqui nós temos reflexões, ideias que o autor coloca, eu discuto com você, você pensa e a gente vai tendo essa conversa à distância, né, que eu costumo fazer com você todas as semanas. E aí você pode ler o livro depois para poder se aprofundar ainda mais nesses conceitos. Se você gostar, achar que fazia sentido, vale muito a pena adquirir o livro. Ok, então vamos lá, vamos já com o conceito do foco do Daniel. É importante deixar claro uma coisa. Eu percebi nesse livro que por mais que ele trabalhe com dados científicos e toda essa questão que é muito importante na escrita dele, ele linkou muito a questão emocional que ele trabalhou no outro livro. É uma pesquisa mais extensa que ele fez, então essa questão emocional está muito aliado ao que o Daniel Goleman vai falar de foco aqui. Então, à medida que a gente for caminhando, você vai entendendo um pouco mais o que eu quero dizer. Vamos lá que tem muito conteúdo hoje. Ele coloca o seguinte, olha só. De cara ele coloca, para que obtenham resultados, líderes precisam dos 3 tipos de foco. O foco interno nos põe em sintonia com nossas intuições, nossos valores principais e nossas melhores decisões. O foco no outro facilita a nossa ligação com pessoas da nossa vida. E o foco externo nos ajuda a navegar pelo mundo que nos rodeia. Aqui ele já dá o tom do livro. Ele trabalha com 3 focos. Tanto que eu acho que tem um livro dele que é Os 3 Focos, uma coisa assim, voltada para a educação. E ele trabalha com esses 3 tipos de foco. Então, o foco interno em mim mesmo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu me conhecer, quais são as minhas emoções. O foco no outro, o que o outro está pensando, eu estou conectado no outro, você está conectado comigo enquanto eu estou conversando aqui com você, você conecta com outra pessoa quando conversa com ela. E o foco externo, como está meu ambiente? O que está acontecendo no meu ambiente? Eu estou percebendo o que está em volta do meu ambiente? Para isso tem vários casos práticos que ele coloca no livro e é bem interessante para ilustrar. Tá, mas aí ficou bem simples, aqui o conceito está bem simples de foco, né, os 3 tipos de foco. Ele coloca aqui, ó, essa parte introdutória, né? Nosso foco está continuamente lutando contra distrações, tanto internas quanto externas. Isso aqui é um elemento muito importante. Como eu trabalho com aprendizagem, eu falo muito isso para os alunos. Existem 2 tipos de distração. A externa, seu ambiente, barulho, gente conversando, e você, seus medos, os seus anseios, a sua mente divagando em outros assuntos. E você tem que aprender a lidar com tudo isso. Então, quando nós falamos em foco, é o quê? Eliminar distrações, tanto internas quanto externas. O que é pior para você na sua vida? Distrações internas, a sua própria mente, externas? Ou talvez você fale, professor, você quer saber tudo. É tudo que me atrapalha. Mas vai pensando a respeito disso. Olha só, informação consome a atenção de quem recebe. Eis porque a riqueza de informação
cria a pobreza de atenção. Aqui ele está dando um toque para a nossa sociedade atual. O quanto de informação que existe hoje em dia. E olha só, informação consome a atenção de quem recebe. Cara, isso aqui que eu estou passando para você é uma informação. Eu estou buscando de você um pouco de atenção porque a minha intenção como professor aqui na frente do Piscinecast é que você mude a sua vida, vença a si mesmo, por isso que eu passo essas informações, depende da sua prática, depende da questão do aprendizado, mas eu estou buscando a atenção de você. Nesse mesmo momento, se você estiver fazendo alguma coisa na sua casa, né? Onde que você está? Você está no trânsito? Está cuidando da casa? Está limpando a casa? Está cuidando de algum lugar? Está caminhando? Está fazendo uma atividade física? Nesse exato momento, a sua atenção está sendo alternada o tempo inteiro no ambiente que você está. Se você estiver deitado no sofá com os olhos fechados me escutando, sua atenção está comigo. Que bom, né? Que bom. Mas poucas pessoas fazem isso hoje em dia. Porque a nossa sociedade, a demanda de atenção é maior. E a informação é constante. Então a gente fica alternando o tempo inteiro. Olha só. Então nós temos aí o desafio. O desafio do foco está em quê? Em você conseguir cercear, não sei se esse é o termo correto, mas delimitar as informações que chegam até você, para que você consiga desenvolver a sua atenção. Olha que interessante. Eis porque a riqueza da informação cria a pobreza da atenção. Vale até a pena eu depois fazer um vídeo específico sobre isso. Vamos lá. Aí ele entra, e eu achei importante colocar isso aqui, que é a anatomia da atenção. Para você entender como que acontece isso na sua cabeça, na sua mente, bem tranquilo, bem simples, nada muito científico, para não cansar, mas para você compreender como que funciona. Dá uma olhada. A atenção seletiva é a sua capacidade aí do seu cérebro de mirar em apenas um alvo, ao mesmo tempo que ignora o outro que está chegando. Então, por exemplo, se eu estou falando com você agora, você está, estou prestando atenção no professor Piscine, e sua atenção está distraindo, você está no trânsito, por exemplo. Se alguém, sei lá, não vou no trânsito, não vou dar exemplo do trânsito porque é um exemplo muito drástico. Você está aí na sua casa. Está na sua casa com o seu fone, fazendo alguma coisa, limpando e tal. Alguém vai chegar e falar com você. Quando alguém chegar e falar com você, um estímulo veio. Então você está selecionando. Peraí, deixa de prestar atenção no professor Piscine e você fala para a pessoa. O que foi que você diz? Você selecionou. Você não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha só, o que ele coloca. Quanto mais o foco é interrompido, pior nos saímos. Por quê, professor? Porque você está selecionando o tempo inteiro no seu cérebro. E isso exige o quê? Carga cognitiva. Um podcast que vale a pena você ouvir. O podcast da Mente Organizada. Foi acho que uns 2 podcasts atrás, mas procure depois Piscinecast, Mente Organizada, que tem os conceitos do neurocientista Daniel Levitin, e eu falo bastante disso de cognição. Vale a pena você ouvir depois como uma continuidade. Entendeu? Então, você está selecionando o tempo inteiro a informação, a atenção que você quer dar para determinado assunto, informação, pessoa, seja o que for. E tudo isso vai cansando. O cansaço mental, inclusive, surge daqui. Olha só, a capacidade de tirar nossa atenção de uma coisa e transferi-la para outra é essencial para o nosso bem-estar. Isso é padrão. Você tem que ser capaz de selecionar o que você quer e estar atento em determinado momento. Olha só, sem foco, nenhuma lembrança clara do que estamos aprendendo fica armazenada. Por isso que eu falo, a atenção é a porta da memorização. Cara, se você está agora, a memorização, o aprendizado, tudo isso, a memorização como uma parte do aprendizado. Se você está agora me ouvindo, procurando uma mudança, sempre o nosso Piscinecast é mais leve, é mais tranquilo, né? A gente tem essa conversa aqui, você vai pegando umas dicas, umas informações, vai procurando fazer essa mudança interna, essa mudança na sua vida, porque a proposta é vencer a si mesmo. Lembrando que nós usamos o termo vencer, não é para vencer o outro. Gente, eu não parto do princípio aqui de competição. A competição é consigo mesmo, essa é a minha competição. Esse é o meu viés, e por isso que eu trago sempre para você. Tá? Então eu sempre deixo claro, o viés aqui do podcast do Professor Piscine, vencer a si mesmo. Porque essa é a grande vitória que eu acredito que você tem que buscar, que eu busco também, que eu estou buscando também, por isso que eu converso com você aqui. Eu falo trocar uma ideia nesse sentido. Eu estou aprendendo algumas coisas também, compartilhando com você o que eu sei, você está ouvindo, está refletindo, e assim nós vamos crescendo como pessoas, como humanidade, como comunidade, como mundo. Né?
O discurso é lindo, né? O discurso é lindo, mas eu realmente acredito nisso. Então, olha só. Preste atenção no que ele coloca aqui. Uma mente à deriva permite que nossa essência criativa flua. Enquanto nossas mentes divagam, nos tornamos melhores em qualquer coisa que depende de um lampejo de insight. E de jogos de palavras criativos à invenção de ideias originais. Aqui ele vai trabalhar com outro conceito que é a mente à deriva. Professor, você acabou de falar da atenção, o processo da atenção é importante para o aprendizado? Sim. Um exemplo prático. A pessoa vai lá, começa a estudar, tá atenta no estudo, estudando, tal, procurando resolver um problema. A mente dela está focada. Ela vai chegar um momento e ela vai sair. Ela não vai se concentrar em outra coisa. A mente dela estará à deriva. Ela vai fazer uma caminhada, não vai nem pôr fone, o máximo que vai pôr é uma música. Ela vai deixar a mente dela embora. A mente dela vai começar a jogar imagens, conceitos. Acontece isso com você, não acontece? Às vezes você fica assim, vem coisas na sua cabeça e fala, cara, de onde que veio isso? Eu pensei nisso mesmo? Sejam ideias ou sejam coisas aleatórias que aparecem. E aí a pessoa deixa aquela mente dela à deriva, que ele coloca aqui, mente à deriva. Isso aí é importante para os insights. O que é esse insights? Ideias relacionadas àquilo que você está aprendendo. Por isso que tem gente que fala, pô, eu estava no banho, veio a resposta para uma coisa. Eu estava num lugar que não tinha nada a ver e veio a resposta para aquilo que eu estava procurando. Porque a sua mente funciona dessa forma. E deixar a mente à deriva, no caso aqui que o Daniel Goleman coloca, é quase como um tipo de foco. É um foco de deixar a deriva, deixar ela viajando. Você não está concentrado em alguma coisa, você não está numa informação, você não está em uma rede social. Entendeu? Você deixou sua mente embora. Você não está na televisão prestando atenção, sua mente está viajando. E nessa viagem mental, esse é o conceito de viagem mental, não entendam outra coisa. Tá? Não entenda outra coisa aqui. Pô, professor, o que você quer dizer com viagem mental? É deixar sua mente à deriva. Vai vir um insight, a dica para você. Ok? Então olha só, o tempo livre deixa o espírito criativo florescer. Agendas apertadas o matam. Aqui ele quer dizer o seguinte, cara, você tem que ter um tempo para você mesmo. Um tempo para sua mente devagar. Se você faz um trabalho puramente intelectual, isso é mais importante ainda. Eu sei, porque é da minha prática diária. Produção, escrita, leitura e toda aquela coisa, você tem que ter um momento para parar. Para aproveitar, deixar sua mente embora. Entendeu? Deixar sua mente embora. Eu voltei, uma coisa que eu fazia muito é desenhar. Nossa, minha adolescência foi marcada pela arte. Aquelas coisas que eu gosto, Homem-Aranha, anime, mangá, essas coisas tudo fez parte da minha adolescência, eu gostava de desenhar bastante. E eu voltei agora. Agora eu tô usando mais arte digital, mas estou procurando colocar coisas que saem da minha mente, expressar alguma coisa ali. É um momento que eu tenho para minha mente divagar, de certa forma. Sabe, uma atenção divagando, meio contraditório isso, né? Um paradoxo, mas é assim que eu percebo. E ali é um momento que eu tenho um tempo comigo mesmo, que a minha mente para um pouco dessa agenda, porque eu fico entre atendimento, fazer um curso, gravar isso aqui, mestrado e toda essa coisa, né? Eu tenho que ter esse momento comigo mesmo, além do momento com a minha família, né? Com a minha esposa. Então tudo isso é importante você incluir na sua rotina. Falei sobre isso no podcast onde eu falo da mente serena. Depois dá uma olhada, Psinecast, mente serena. Você conferir depois, eu falo sobre isso, sobre a atenção plena e o seu papel, da importância para você ter menos ansiedade e menos estresse. Seguindo aqui, ele coloca, embora a mente às vezes divague para alguns pensamentos ou fantasias agradáveis, normalmente parece gravitar em torno de ruminações e preocupações. E aí ele dá essa diferença. Por exemplo, professor, mas eu tenho minha mente divagando o tempo inteiro, você vai falar. Eu estou pensando nas contas, eu estou pensando no problema, eu estou pensando naquele salafrário que falou aquilo para mim. Salafrário, de onde que eu tirei essas coisas? Enfim, eu estou pensando naquele cara que falou aquilo para mim e me deixou irritado. Cara, isso não é mente divagando. Tá? Mais uma vez, o podcast da Mente Serena eu falo sobre isso. Mente devagar é você deixar sua mente livre. Cara, esquece. Afastar os problemas que eu quero dizer aqui não é forçar os problemas a não aparecer na sua mente. Porque quando você força alguma coisa dentro da sua mente, parece que aquilo ganha força. É você aprender a observar mentalmente. Aqui tem um conceito bem abstrato, então eu nem vou adentrar muito nesse conceito. Mais à frente do Psinecast que você for acompanhando, a gente vai trabalhando mais sobre isso. Tá? Isso aqui já é uma coisa a mais. Mas entenda, se você fica ruminando coisas,
problemas com pessoas ou pensando somente nos seus problemas, isso não é uma mente divagando. É você deixar sua mente livre mesmo. Aprender a deixar ela para observar. Eu acho que a observação é um primeiro passo para quem quer aprender a liberar um pouco a mente. Observa o ambiente que você está. Observa, vai num parque. A gente tem um parque muito bom aqui na minha cidade. Isso me ajuda muito. E observe apenas o parque. Deixa sua mente atenta ao parque, porque esse tipo de observação vai ajudar você a aliviar a sua mente dos problemas. Repare nas árvores, nas coisas. Eu acho que a visão ajuda esse processo. Quem gosta muito de música também tem essa experiência. Você põe uma boa música, cara, você fecha os olhos e deixa a música levar você. Deixa ela te levar por onde ela estiver levando. É lógico, né? Depende da música. Porque tem música que vai te levar para um lugar que não é muito bom. Mas gosto é gosto, cada um é cada um. Existem músicas que facilitam o processo criativo. Existem outras que facilitam a questão do entretenimento, de sair, de se divertir. E é importante ter essa diferença muito clara quando nós falamos na mente, no processo da sua mente mesmo. Olha só. E aí ele coloca aqui, não é a conversa das pessoas ao nosso redor que tem mais poder de nos trair, mas é a conversa da nossa própria mente. Exatamente. Com que a gente... A distração interna ela é muito pior. Para quem tem um mundo interno muito grande, né, muitas fantasias, muitas ideias, a distração interna tira você muito fora de tudo. Então, olha só, quanto mais nossa mente divaga, mais conseguimos registrar o que está acontecendo aqui e agora. Isso ele entra no processo de meditação. Daniel Goleman, ele trabalhou muito com a meditação mindfulness. Ele trabalha muito com esse conceito. E aí ele traz muito isso para os livros dele. E a mente que divaga é justamente dentro desse conceito de meditação, que ele trabalha bastante. Por isso que ele fala, olha, quanto mais a nossa mente divaga, menos conseguimos registrar o que está acontecendo aqui e agora. Nesse caso aqui, né, o divagar aqui, nessa parte específica, é sobre você se distrair. Mas a mente que divaga, que ele quer dizer logo mais acima, né? A mente à deriva, desculpa, confundi os termos aqui. A mente à deriva, porque ele usa dois termos. A mente à deriva permite com que você conquiste a criatividade. A mente à deriva está mais ligada ao processo de meditação. E a mente que divaga é a mente que fica ruminando as coisas e os problemas. Ok? Seguindo aqui ele coloca, mas nossa atenção não precisa estar à mercê de como o mundo ao nosso redor é emoldurado. Manter a atenção no prumo reflete um modo mental em que simplesmente percebemos o que quer que entre em nossa consciência sem nos prendermos ou sermos arrebatados por qualquer coisa em particular. Tudo flui através de nós. Ele usou muito o conceito de Zen. E aqui tem o que eu acabei de falar para você de não bloquear, não impedir. Não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. A gente muitas vezes faz isso internamente. Não, cara, deixa fluir. Entrou, o que está acontecendo fora entrou na sua mente, na sua consciência e fica o que tem que ficar e sai o que tem que sair. É esse o processo. Poxa, professor, mas você está falando de uma coisa muito abstrata e muito difícil de ser feita. Sim, cara. Não é porque é difícil de ser feita que você não vai tentar. Lembra que a proposta é vencer a si mesmo. E é preciso tentar isso. É preciso perceber que o mundo objetivo, ou seja, o mundo que você vive, ele está te dando várias informações, várias coisas, está falando coisas para você, pessoas que te xingam, pessoas que te elogiam, pessoas que conversam com você, pessoas que não conversam com você, o trânsito, o trabalho, a sua família, tudo está chegando até você. Algumas coisas têm que ficar, outras coisas têm que sair. E você tem que aprender a lidar com isso internamente. Porque quando você lida com isso internamente, você mantém a sua mente no que ele fala aqui. Mantém a mente no prumo. O que é o prumo? Aquilo que mantém a linha. Então você mantém a sua mente alinhada com aquilo que você considera bom para si mesmo. E tudo vai fluindo através de você. Tudo flui através de você. Mas o conceito de Zen não poderia ser maior, né? Aqui na ideia do Daniel Goleman. Então tem essa consciência. Porque o seu processo mental, você não precisa ficar apegado às coisas que chegaram a você. Alguém chega e fala que você é um trouxa, é uma trouxa. Pô, você é uma trouxa, não faz o trabalho direito. Você não precisa se apegar a isso. Você pode deixar partir. Um podcast interessante, eu sempre estou indicando os Piscinecasts agora, porque já tem bastante conteúdo para você escutar e vale a pena. É As Leis de Epícteto,
onde eu falo do estoicismo e as leis de Epícteto. E ele fala justamente desse processo aqui, de que o que vale é o que você pensa de si mesmo, a sua mente, e como que você lida com esses processos externos, para que você possa ter uma boa vida. E mais uma vez, eu não estou falando que isso aqui é uma receita mágica e muito fácil, e eu não estou falando que eu conquisto isso aqui, eu sou bonzão e faço isso. Não, cara, eu estou junto com você. Por isso que eu falo, é uma reflexão, nós estamos juntos. É uma tentativa de fazer isso aqui. Algumas vezes eu consigo, algumas vezes eu não consigo. Mas um processo importante em tudo isso que eu desenvolvi para mim e que eu acho que vale a pena você desenvolver é tomar consciência. É olhar e falar, caramba, como eu falo comigo mesmo, Leandro, você está se apegando aqui. Você está se apegando a esse pensamento. Eu já me passei em alguns momentos, eu falo, cara, eu não estou conseguindo desvencilhar um pensamento, uma emoção que eu estou sentindo aqui. Eu não estou conseguindo me desvencilhar, eu não estou conseguindo que ela flua através de mim, ela está presa. O que eu faço? E aí vai um processo de meditação muito grande, a oração, dependendo daquilo que você segue, ajuda nesse processo muito bem. Confesso que a minha oração anda um pouco devagar, estou tentando desenvolvê-la um pouco mais, até com base no que eu acredito. Né? E é importante deixar claro, pessoal, eu falo muito de Zen, eu sou muito aberto às questões espirituais todas. O que eu praticamente, pessoalmente sigo, o catolicismo católico, cristianismo católico. Esse é o que eu sigo, ok? Mas isso eu sou muito aberto quando eu falo as minhas coisas aqui. Até para quem não acredita em nada, quem é ateu, eu sempre deixo aqui os argumentos científicos. Então, dá para você puxar para o seu caminho, entende? E você encontrar, deixar fluir, né? Deixar esse processo fluir. Algumas coisas eu reconheço, por exemplo, eu gosto muito da filosofia Zen. Eu acho que a nossa parte religiosa ocidental tem os seus benefícios, tem as suas coisas importantes, mas algumas coisas a gente pode pegar dos orientais que são muito boas. Né? E uma delas é esses conceitos da mente, trabalhar bastante a mente. Certo? Poxa, professor Piscine, falamos bastante, entendi, compreendi tudo isso, e aí? Como que eu faço para aumentar meu foco no trabalho e na vida? Então, vamos lá, vou passar agora as dicas práticas com base no que eu peguei do Daniel Goleman, do que eu aprendi, do que eu compreendi, do que eu aplico na minha vida, tenho acompanhado com as pessoas que eu trabalho também, né? Você sabe que eu trabalho com pessoas, seja em acompanhamento, coaching, seja o que for, e eu vou passar para você também. Então, vamos lá, primeira coisa, o mundo está sobrecarregado de informação, o que atrapalha muito o foco. Por isso é preciso saber regular o ambiente para melhorar a atenção. Cara, o que tira sua atenção hoje? Poxa, professor Piscine, é o barulho. Poxa, vou tentar melhorar o meu ambiente, pôr um fone. Isso começa, o externo eu acho que é o mais tranquilo para ser feito. Bloquear o seu computador para a rede social que você talvez não goste. Diminuir o uso das redes sociais. 2 podcasts importantes. O último eu falei como que eu diminui o uso das redes sociais, se isso é do seu interesse. O último Piscinecast eu falei isso. E o minimalismo digital, Piscinecast sobre minimalismo digital, eu falo sobre isso também. Vale a pena você acompanhar depois. Então, a primeira coisa, para você ter foco, seu ambiente tem que favorecer. E aí você procura suas estratégias. Você tem que, o primeiro ponto que você vai fazer é levantar o que tira o seu foco hoje, externamente falando. Você vai falar, poxa, professor, conversa, tal coisa, tal. O que eu posso fazer? E aí vem o segundo passo. O que eu posso fazer para eliminar essas distrações, para bloqueá-las, para blindar isso de mim? Porque isso você consegue fazer de uma forma aí, lidando na sua rotina ou procurando outras formas. Ok? Essa é uma primeira dica. Segunda dica, a atenção e o foco se desgastam à medida que usamos. Então entenda o seguinte, foco é treino e todo treino cansa. Então quando você está lendo um livro, eu trabalho muito isso com os meus alunos, até no Método 5, que é o meu curso, eu tenho um exercício de foco. Quando a gente trabalha o foco, é um treino, mas esse treino vai cansando. Então no começo do dia, o que vai acontecer? Você vai sentir que cansou, você fez um estudo e cansou, porque você estava prestando atenção, desviou a atenção, trouxe a atenção de novo, desviou a atenção, trouxe a atenção. Então, esse processo cansa mentalmente. Só que à medida que isso vai perseverando, você vai ganhando uma musculatura, entre aspas aqui, né, na sua atenção, ou seja, você vai fortalecendo a sua atenção para que você consiga estar mais atento e conseguir aprender mais aquilo que você está fazendo. Isso eu estou colocando no contexto da leitura, mas se aplica às outras questões que você tem da sua vida prática, no trabalho, na sua vida em familiar, seja onde for. Ok? Então, esse é um elemento importante. Terceira dica, olha só.
Uma maneira de restaurar a atenção é deixar a mente à deriva em uma atividade prazerosa. Cara, inclui uma atividade prazerosa na sua vida. Se você é uma pessoa que trabalha muito com o intelecto, ou se você é uma pessoa que sente esse cansaço mental, você precisa incluir atividades prazerosas, onde a sua mente vai devagar e você só vai viver o momento. Cara, isso vai te dar um combustível grande. Tem gente que fala, não, professor Piscine, mas é perder tempo, eu não vou fazer isso, eu tenho tanta coisa para fazer. Sim, só que não adianta nada você ter um monte de coisa para fazer e não fazer do jeito certo, não estar atento e ficar doente. Cara, aí vai parar tudo, entendeu? Vai parar tudo. Muito cuidado, e eu sou muito cauteloso aqui no Piscinecast, eu não tenho aquela coisa do tipo, não, você tem que ir lá, ser o melhor, vencer, fazer tudo, ser não sei o que. Cara, eu sou longe disso. Eu sou do qual que é o seu ritmo, onde você quer chegar e o quanto você pode fazer. Eu não quero que você fique doente. Eu não quero se mate de trabalhar. Cara, eu não sou isso. Eu sou até onde você vai. As pessoas estão ficando doentes hoje em dia. Estão tendo ansiedade, estão tendo depressão por isso. Por essa exigência que elas acham que precisam cumprir. Cara, eu não falo para você, não precisa cumprir nada. Você tem que ter um compromisso consigo mesmo, lógico, daquilo que você quer fazer, ter consciência, entender quando você está se sabotando, quando você está procrastinando e quando você não está procrastinando, e a sua vida vai caminhando. Esse é um conceito fundamental, entende? Então, o que tem na sua rotina hoje? Que atividade prazerosa você pode fazer? Cara, qual que era o hobby que você tinha? Não, professor, eu não tenho nenhum. Cara, você tinha alguma coisa que você fazia quando era criança, que você pode trazer de volta. Poxa, professor... Tem gente que fala, não, há muito tempo atrás eu aprendi a fazer crochê. Cara, quanto tem gente que faz crochê, que costura, hoje pode voltar a fazer isso, pintava um quadro, gostava de pintar. Não precisa ser um artista, não precisa ser um mestre do crochê. Ninguém tá falando pra você fazer isso. Tá falando pra você fazer uma coisa que você gosta. Poxa, professor Piscine, eu gosto de restaurar coisa. Tem gente que gosta, né? Eu me interesso um pouco por isso. Vai lá, pega uma cadeira velha, uma mesa velha aí da sua casa, vai restaurar. Vai fazer sem obrigação. Você não precisa entregar nada pronto. Você não está entregando nada para um cliente. Você está fazendo o que você gosta. É esse o ponto fundamental aqui. Fazer uma atividade que te dá prazer. Que você chega no final do dia e fala, cara, que gostoso esse dia, hein? Passei um tempo comigo mesmo. Liberei um pouco da minha atenção. Estou tranquilo. Posso voltar para a minha rotina normalmente. Seguindo, outra dica, né? Nós é quem decidimos em que queremos focalizar nossa atenção. Lembre-se disso. Não deixe que as pessoas demandem a atenção para você. Você tem que determinar. Se hoje na sua vida você colocou para você mesmo que você precisa estudar mais e você está jogando muito videogame, ou você está muito nos seriados, ou você está muito nas redes sociais, cara, você é quem decide. Você não pode ser escravo de ninguém nesse aspecto. Tá? Nesse aspecto, não. Você vai decidir. Bloqueia, esconde o videogame, faz o que você tem que fazer, meu amigo. E minha amiga, mas você tem que decidir o que você quer. Assim como eu tenho. No último podcast, que eu falei por que eu saí das redes sociais, uma decisão minha. Não sentia vontade, não me fazia bem e simplesmente saí, cara. E você tem que levar a sua reflexão, a sua ação, aquilo que você quer. Seguindo, mais uma dica, ó. Quanto mais estivermos com nossa mente à deriva, menos aprendemos. Olha só. Mente à deriva... Mente divagando. Mente divagando é o conceito de meditação. Minha mente vou meditar, fechar os meus olhos, respirar e deixar minha mente fluir. Mente divagando. Mente à deriva é uma mente perdida. Né? O que é um barco à deriva? É um barco perdido. Então, essa mente à deriva, ela vem do quê? Quando você fica pensando em coisas aleatórias. Problemas. Alguém fez isso, eu não sei o quê. Isso não é uma mente divagando, isso é um problema. Tá? Então, olhe para si mesmo. Como que está a sua mente hoje? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Como que está a sua mente hoje? Ela está divagando muito? Quais são as coisas que tem na sua mente hoje que estão atrapalhando você? Você tem que deixar isso claro. Eu gosto muito do exercício de escrita. Às vezes a minha mente está tão cheia que eu olho para um papel e começo a escrever tudo que sai da minha mente. Vai saindo. Ali eu começo a ter uma percepção visual daquilo que olha, tinha isso aqui, saiu isso aqui e tal. E ali eu começo a determinar atividades e coisas que me ajudam a ter mais foco. Seguindo aqui, saber trazer, a última dica, aliás, né? Saber trazer sua mente para o foco é um exercício poderoso de atenção. Saber reconhecer a divagação também.
tá? Saber reconhecer somente a deriva também. Outro conceito importante, foco é treino. Se você quer melhorar, você vai ter que treinar. Então, toda vez que você traz o foco, é um exercício poderoso. Sumiu a atenção, volta. Sumiu a atenção, volta. Isso é um exercício poderoso. E reconhecer quando a sua mente está à deriva. Tô aqui agora, nossa, comecei a pensar numa conta. Tava fazendo um exercício agora há pouco com a minha esposa. Tava pensando nisso até. Nem ia gravar o podcast ainda. É que eu deixo aqui pronto, né? E aí ela tava fazendo a leitura pra mim, eu tava prestando atenção e de repente a minha mente, nossa, eu vou fazer tal coisa. Opa, prestando atenção, de repente, nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Trazia de volta e você tem que ter consciência disso. Você não pode chegar, né, igual a gente chega assim, né? Como que eu vim parar aqui? A gente sai da casa assim, sei lá, totalmente perdido. Cara, como que eu vim parar aqui? Tem gente que dirige e fala, cara, eu cheguei em casa e nem sei. Eu saí do trabalho e fiquei pensando em tanta coisa, eu só tô aqui agora. Mente à deriva total. Então reconheça isso e traga o foco. Você vai perceber que o foco vai trazer para você uma sensação melhor, mais tranquilidade, menos ansiedade e vai deixar você com uma vida bem melhor. Beleza? O que você achou desse Psinecast? Gostou desse Psinecast? Olha, o que você tem que fazer agora? É importante que você compartilhe. Convide alguém para conhecer o Psinecast. Um amigo seu, uma amiga, já é o suficiente. Você ajuda muito o nosso Psinecast a chegar a mais pessoas. Se quiser mandar uma mensagem, meu WhatsApp é o 67-99303-0488. Link está na descrição do episódio. O link está na descrição do YouTube também. Você pode mandar uma mensagem lá do que você achou, o que você considerou. Lembrando que o Psinecast ele vem com suporte do meu curso, o Método 5. O Método 5 é um curso para quem quer potencializar os estudos para passar em provas, concursos ou faculdade. São 5 passos, como organizar a mente, como organizar a rotina, como fortalecer a concentração, como intensificar a memorização e como acelerar a sua aprendizagem. São 5 módulos, os meus 5 passos. Para saber como se inscrever no Método 5, é só acessar método5.com. Simples, 5 número, tá? método5.com. Link na descrição desse Psinecast, do podcast. Link na descrição do YouTube também. Quero agradecer que você tenha ouvido o nosso Psinecast. Da onde veio esse programa tem muitos outros. Já faz uma maratona de Psinecast. Tem muitos programas legais aqui que você vai gostar bastante. Recomende. É isso. Nos vemos numa próxima semana e até mais.